A chuva caía lá fora, silenciosa e implacável. Pela janela, eu via crianças correndo, rindo, chutando bolas que deixavam rastros no chão molhado. Mas aquele som de alegria parecia tão distante, como se viesse de um outro mundo, um mundo ao qual eu já não pertencia. Eu apertava o cabo da minha xícara de chá, que há muito esfriara, sem coragem de levá-la aos lábios. Minha mente estava presa a outra coisa. Não a chuva, não as crianças, mas a ela, Mara, minha filha. Eu podia jurar que a ouvi chamando meu nome ontem à noite. Será que estou enlouquecendo? Ou será que ela está viva? Foi quando ouvi passos atrás de mim. Hortência, sempre tão cuidadosa ao me abordar, como se eu fosse feito de vidro e pudesse me partir ao menor toque. Cristóbal, você não acha que já é demais passar horas aqui, olhando para o nada? Havia um tom de preocupação na voz dela, mas também cansaço. Não respondi de imediato. Não sabia como explicar o que sentia. Como poderia? Ela nunca entenderia. Para ela, Mara estava morta e enterrada, figurativa e literalmente. Para mim, cada fibra do meu ser gritava que ela ainda estava em algum lugar, esperando por mim. Você nunca ouviu, Hortência? Minha voz saiu baixa, quase um sussurro. Nunca sentiu que ela está tentando nos dizer algo, que está pedindo ajuda? Hortência bufou, cruzando os braços. Eu sabia que vinha uma resposta dura. Sempre vinha. Cristóbal, pelo amor de Deus, não começa com isso de novo. Não começa. Eu me virei para encará-la e naquele momento não vi a mulher que amei por tantos anos. Vi alguém frio, distante. Como você consegue? Perguntei, sentindo a raiva queimando no peito. Como consegue viver como se nada tivesse acontecido? Como consegue não sentir nada? Ela não respondeu de imediato. Apenas me olhou com aquele olhar duro, inquebrável. Então deu de ombros e saiu, deixando para trás apenas o som da porta fechando suavemente. Fiquei ali, sozinho, olhando mais uma vez para a chuva que continuava a cair como se fosse infinita. Dentro de mim, algo se partiu. E no fundo do meu coração, um pensamento crescia, tomando forma, assustador e inescapável. Se ninguém mais acredita que Mara está viva, então cabe a mim encontrá-la. Eu sabia que estava só, mas talvez, só talvez, eu sempre estive. A casa estava mergulhada em silêncio. Hortência evitava cruzar o olhar comigo e eu sabia que ela estava furiosa. Mas o silêncio dela não era vazio. Ele era afiado, cortava o ar como uma lâmina. E eu também estava cansado de me calar. Naquela noite, enquanto ela lavava os pratos na cozinha, decidi falar. Não dava mais para guardar aquilo dentro de mim. Hortência, você realmente acha que a gente pode continuar assim, fingindo que Mara nunca existiu? Ela parou. Por um instante, só ouvia a água da torneira batendo na pia. Então, devagar, ela se virou, as mãos ainda molhadas, e me encarou com uma expressão que misturava incredulidade e desprezo. Fingindo, a palavra saiu da boca dela como veneno. Você acha que é isso que eu faço, Cristóbal? Fingir? Eu enterrei a nossa filha, aceitei a realidade, enquanto você se perdeu nessa obsessão. Não percebe que não é saudável? Que você tá se matando com essa ideia de que ela ainda está viva? Não é uma ideia, gritei antes mesmo de perceber. Minha voz ecoou pela cozinha, pesada e cheia de algo que eu mal conseguia segurar. Eu sei o que eu ouvi, eu sei o que eu sinto. E o que me mata, Hortência, não é essa obsessão, como você chama. O que me mata é ver você tão fria. É como se ela nunca tivesse sido importante para você. Ela piscou algumas vezes, surpresa com o tom que usei, mas logo a raiva voltou ao rosto dela. Fria? Você ousa me chamar de fria, Cristóbal? Eu perdi a minha filha também ou você esqueceu disso? Mas alguém precisa manter essa casa funcionando, porque claramente você não é capaz.
As palavras dela me atingiram como um soco. Eu queria responder, queria revidar, mas não consegui. Tudo o que eu sentia era uma mistura de raiva e tristeza que parecia maior do que eu. Hortência não parou. Você não é o único que sofre aqui, mas você se afundou nesse abismo e puxou todo o resto com você. Eu perdi a minha filha, Cristóbal. E agora sinto que estou perdendo meu marido também. Algo em mim estalou. Antes que eu pudesse me controlar, dei um passo na direção dela. Então por que você ainda está aqui? Por que não vai embora, Hortência? Se tudo isso é tão insuportável para você, por que não me deixa sozinho com a minha dor? Ela me olhou por um longo momento. Não havia lágrimas, apenas um silêncio duro, cortante. Então, sem dizer mais nada, ela pegou o pano de prato, secou as mãos e saiu da cozinha. O som dos passos dela subindo as escadas ecoou pela casa, e de repente eu estava sozinho outra vez, com a cabeça fervendo e as palavras dela martelando dentro de mim. Será que ela estava certa? Será que eu tinha mesmo me perdido? Não, não podia ser isso. Mara ainda estava viva. Eu sabia disso, sentia isso. E mesmo que Hortência tivesse desistido de acreditar, eu jamais faria o mesmo. A noite desceu pesada. Hortência trancou-se no quarto e eu fiquei na sala, cercado apenas pelo crepitar tímido da lareira. O vento lá fora uivava, fazendo as janelas tremerem, mas eu estava alheio a tudo. Minha mente era um redemoinho, presa nas palavras de Hortência, na culpa, e naquela sensação persistente de que Mara estava tentando falar comigo. Fechei os olhos, tentando encontrar algum alívio no cansaço que me pesava nos ombros. Foi quando ouvi: "Pai". O som foi tão baixo que por um instante achei que fosse coisa da minha cabeça. Mas então veio de novo: "Pai, me ajuda". Minha pele se arrepiou instantaneamente e meu coração começou a bater rápido, como se tentasse escapar do meu peito. A voz era dela. Era Mara. Tinha que ser Mara. Levantei-me de um salto, os olhos fixos na escuridão do corredor que levava à sala de estar. "Mara!" Minha voz saiu rouca, quase inaudível. "Mara, é você?" Não houve resposta, mas senti algo. Era como se o ar ao meu redor estivesse carregado, pesado, quase elétrico. Com passos hesitantes, caminhei até a sala, onde a escuridão parecia ainda mais densa, quase palpável. As velas no aparador começaram a acender sozinhas, uma a uma, lançando sombras dançantes nas paredes. Eu queria me convencer de que aquilo era um truque da minha mente, mas não era. Não podia ser. Então, do canto da sala, algo se mexeu. Uma sombra alta e retorcida deslizou pela parede como fumaça viva, rápida demais para que meus olhos a seguissem. Meu corpo congelou, e a única coisa que consegui fazer foi murmurar o nome dela novamente. "Mara, onde você está?" O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor, mas logo foi quebrado por um som que fez meu sangue gelar. Risadas, baixas, distorcidas, como se ecoassem de um lugar distante, mas ainda assim claras o suficiente para me atingir. Eu me virei instintivamente para a lareira, e o fogo que antes queimava baixo apagou-se de repente, como se tivesse sido sufocado por algo invisível. O calor da sala deu lugar a um frio que parecia emanar do próprio chão. "Pai!" A voz de Mara soou novamente, mas dessa vez parecia próxima, muito próxima. Olhei ao redor, tentando encontrar a origem do som, mas tudo o que vi foram as sombras se esticando, crescendo, quase me cercando. O medo me dominava, mas no fundo, algo dentro de mim queria acreditar. Queria acreditar que era ela, que ela estava ali, tentando me alcançar. Então as velas apagaram ao mesmo tempo, mergulhando a sala em completa escuridão. E no meio do breu, ouvi novamente a risada. Só que desta vez, não parecia a de Mara. Era algo errado, algo que não pertencia a esse mundo. E pela primeira vez, desde o desaparecimento dela, eu me perguntei: e se o que eu estou buscando não for minha filha? E se for algo muito, muito pior? Eu não consegui dormir. Como poderia? Aquela voz, aquelas sombras, elas ficaram comigo, como uma marca que você não pode lavar.
A madrugada parecia interminável, mas algo dentro de mim me dizia que eu precisava sair. Precisava ir até o lugar onde tudo começou. A ponte. Era ali que Mara havia desaparecido, aquela curva traiçoeira que parecia engolir o rio lá embaixo. Peguei meu casaco, uma lanterna velha e saí. O vento cortava como uma lâmina, mas eu continuei. Porque de alguma forma eu sabia que a resposta estava lá. Quando cheguei à ponte, o mundo parecia ainda mais deserto. A luz da lanterna tremia na minha mão enquanto eu iluminava o parapeito, os trilhos gelados e o abismo que se abria além. E foi então que eu vi. Ali, entre as pedras, algo estava parcialmente enterrado. Um pedaço de pano sujo e poído, mas familiar. Meus pés se moveram sozinhos. Ajoelhei-me, ignorando o frio que queimava meus joelhos, e comecei a cavar com as mãos, afastando a lama. O objeto emergiu aos poucos. Primeiro, o braço de tecido esfarrapado, depois, os cabelos sintéticos emaranhados. Meu coração estava disparado, minha respiração tão pesada que parecia ecoar na noite silenciosa. Era a boneca. Eu conhecia aquela boneca. Ela era de Mara, sempre foi de Mara, mas algo estava errado. O corpo dela estava desmembrado, os braços e pernas torcidos em ângulos impossíveis, o rosto manchado de lama e com uma expressão que parecia distorcida, quase grotesca. Meu peito se apertou e o ar ao meu redor parecia ter desaparecido. Eu estava preso em um transe, encarando aquele objeto, enquanto um turbilhão de memórias invadia minha mente. As risadas de Mara enquanto brincava com aquela boneca. O jeito que ela a segurava contra o peito antes de dormir. E agora, ali estava ela, jogada como lixo. Um som fraco, como o de passos, me tirou do torpor. Olhei em volta, mas não vi ninguém. Só o vento e o farfalhar das árvores distantes. De repente, um cheiro estranho invadiu o ar. Algo entre ferro enferrujado e terra úmida. Meu corpo inteiro se arrepiou. Antes que pudesse processar o que estava acontecendo, meus olhos voltaram para a boneca. E então, naquele silêncio absoluto, eu ouvi. Mara, a voz não era minha. Meu corpo não aguentou. Uma onda de tontura tomou conta de mim e tudo escureceu. A última coisa que senti foi o frio intenso em minhas mãos antes de perder a consciência. Quando acordei, já não estava mais na ponte. Estava em casa, cercado por vozes graves e um brilho de lanternas. Policiais. E na sala, sobre a mesa, estava ela, a boneca. Mas por mais que tentassem me perguntar o que havia acontecido, minha boca se recusava a formar palavras. Tudo o que eu conseguia pensar era que algo mais estava naquela ponte comigo naquela noite. Algo que não queria que eu esquecesse. E agora eu tinha certeza. Eu estava mais perto de Mara do que jamais estive. Mas a que custo? Acordei com uma sensação de peso na cabeça, como se ela estivesse cheia de névoa. Quando abri os olhos, a luz forte de uma lanterna me fez piscar repetidamente, e vozes masculinas ecoavam ao meu redor. Foi preciso um instante para entender onde estava. Eu estava em casa, deitado no sofá, e havia policiais por toda parte. Alguns remexiam meus pertences, outros falavam com Hortência, que os observava com os braços cruzados e os olhos inchados, mas frios como o gelo. Senhor Cristóbal, está nos ouvindo? Uma voz firme me tirou do torpor. Era o delegado. Ele estava parado bem na minha frente, com as mãos nos bolsos e um olhar de quem não queria estar ali. Eu fiz que sim com a cabeça, tentando me levantar, mas meu corpo parecia um saco de cimento. O que está acontecendo? Perguntei, mas a resposta veio antes que eu pudesse entender a gravidade da situação. A boneca. Ela estava ali, sobre a mesa da sala, envolta em um saco plástico, como uma evidência de crime. Meu estômago revirou. E a memória da ponte voltou como um golpe. O cheiro de ferro, o frio, a sensação de que algo estava errado. Tudo estava errado. Encontramos o senhor desacordado na ponte, com isso ao lado.
disse o delegado, apontando para a boneca. Sua esposa ligou para a polícia depois que percebeu que o senhor saiu no meio da noite. Foi uma boa ideia. Faz frio demais lá fora para alguém vagar por aí. Eu me virei para Hortência, mas o olhar dela era uma pedra. Não havia preocupação nem pena. Apenas um julgamento silencioso. Essa boneca pertencia à sua filha, certo? Continuou o delegado, enquanto um policial anotava tudo em um bloco. Sim, respondi. Minha voz quase um sussurro. Já foi enviada para análise. Talvez possamos encontrar alguma coisa, alguma pista que possa nos levar a Mara. A menção do nome dela fez meu coração bater mais rápido. Por um segundo, me agarrei àquela possibilidade como um homem que se agarra à borda de um precipício. Mas havia algo naquele delegado, algo no jeito que ele falava, que me dizia que ele não acreditava nisso. Para ele, aquilo era apenas mais um desdobramento de uma tragédia sem solução. Senhor, Cristóbal, posso ser franco? Ele se inclinou para mais perto, baixando a voz, como se Hortência não devesse ouvir. O que o senhor fazia lá, no meio da madrugada? E por que parecia que estava segurando essa boneca como se fosse sua filha? As palavras me atingiram como um soco no estômago. Eu não sabia como responder. Como explicar que eu não estava segurando a boneca, que eu havia desmaiado, que tinha ouvido a voz de Mara, que algo naquela ponte, algo que não era desse mundo, havia me chamado para lá? Eu estava procurando Mara. Foi tudo o que consegui dizer. O delegado suspirou e deu um passo para trás, como se esperasse exatamente aquela resposta. Senhor Cristóbal, entendo que isso é difícil, mas precisamos de sua colaboração. Se lembra de algo mais? Algo incomum? Incomum. O que não era incomum naquela noite? As sombras na sala, a boneca desmembrada, o cheiro metálico, a voz. Mas eu sabia que se dissesse qualquer uma dessas coisas, eles não veriam um pai desesperado. Veriam um homem perdido na própria loucura. Não, eu só estava procurando minha filha. Repeti, olhando fixamente para a boneca na mesa. O delegado acenou para um dos policiais, que começou a embalar a evidência com cuidado. Vamos continuar investigando. Se encontrarmos algo, entraremos em contato. Enquanto eles saíam, Hortência permaneceu imóvel, observando tudo em silêncio. Quando a porta finalmente se fechou, ela se virou para mim, mas não disse nada. Não precisava. Seus olhos diziam tudo. Eu a desapontei. Eu os desapontei. Mas pior do que isso, era a sensação esmagadora de que eu estava mais sozinho do que nunca. Naquele momento, enquanto o vazio da casa parecia se fechar ao meu redor, me perguntei, será que Mara estava tentando me mostrar algo? Ou será que eu estava mergulhando em um abismo do qual nunca mais sairia? As horas após a partida dos policiais passaram como um borrão. O silêncio da casa era sufocante, interrompido apenas pelo tic-tac insistente do relógio na cozinha. Eu me sentia cansado, mas o sono não vinha. Hortência também não dizia nada. Ela evitava cruzar meu caminho, como se minha presença fosse um veneno no ar. Já passava da meia-noite quando ouvi um som estranho vindo da cozinha. Era algo rítmico, seco, como o estalo de plástico sendo manipulado. Fui até lá, guiado por um instinto que eu mal compreendia. Quando cheguei à porta, a cena diante de mim fez meu sangue gelar. Hortência estava sentada à mesa, segurando uma boneca velha que eu não reconhecia. Seus olhos estavam fixos na boneca, enquanto suas mãos trabalhavam meticulosamente, arrancando seus braços e pernas com movimentos precisos, quase ritualísticos. Hortência! Chamei, minha voz vacilante. Ela ergueu os olhos lentamente, e o que vi ali não era minha esposa. Era alguém que eu não reconhecia. Seus olhos estavam vazios, mas carregavam algo sombrio, algo cruel. Você destruiu tudo, ela disse, a voz baixa, quase um sussurro. Ela largou a boneca mutilada sobre a mesa, as mãos ainda sujas de pedaços de enchimento. Você destruiu nossa família, Cristóbal. Do que está falando? Perguntei, embora uma parte de mim soubesse que estava prestes a ouvir algo que mudaria tudo. Ela se levantou lentamente,
caminhando até o balcão, onde pegou algo que estava escondido atrás de um pote de açúcar. Um celular. Eu nunca quis que Mara soubesse. Ela continuou, os olhos fixos na tela. Mas você não deu escolha a ela. Antes que eu pudesse perguntar o que ela queria dizer, ela virou a tela na minha direção. O que vi me fez cambalear para trás como se tivesse levado um soco. Era um vídeo de mim. Eu estava no quarto de Mara. A iluminação era fraca, mas era impossível negar. Eu estava ali, sentado na cama dela e... Não, balbuciei, sentindo um nó se formar na garganta. Isso é mentira, isso não é real. Real? Hortência riu, mas era uma risada amarga, vazia. É mais real do que você é capaz de admitir. Eu comecei a tremer. Minha mente corria em círculos, tentando encontrar uma explicação. Isso era uma armação. Tinha que ser. Hortência queria me destruir. E essa era a sua maneira de fazer isso. Você manipulou isso. Você fez esse vídeo parecer real. Eu gritei, avançando na direção dela. Eu manipulei? Ela rebateu, a voz cortante como uma lâmina. Você fez isso, Cristóbal. Você tocou nossa filha. Você quebrou algo que nunca poderia ser consertado. Eu perdi o controle. Não sei em que momento cruzei a linha entre a raiva e o puro desespero, mas quando percebi, minhas mãos estavam ao redor do pescoço de Hortência, apertando com uma força que eu nem sabia que tinha. Cale a boca! Cale a boca! Eu gritei enquanto ela lutava para respirar, as mãos tentando afastar as minhas. Mas então, no meio daquela luta, ela sussurrou algo que me fez congelar. Eu a matei. As palavras caíram como um trovão. Minhas mãos afrouxaram e Hortência caiu no chão, tossindo e ofegando. O quê? Perguntei, minha voz quase inaudível. Eu a matei! Ela repetiu, a voz rouca. Você já tinha tirado tudo dela. Eu só acabei com o sofrimento. Minha mente explodiu em 1000 pedaços. Eu me afastei, tropeçando, tentando processar o que ela acabara de confessar. Era impossível. Isso não podia ser verdade. Por quê? Foi tudo o que consegui dizer. Ela me olhou, os olhos cheios de um ódio profundo, mas também de algo que parecia alívio. Porque você nunca pararia, ela respondeu. E ela nunca teria paz. O mundo ao meu redor pareceu desmoronar. Tudo o que eu acreditava, tudo o que eu achava que sabia, foi reduzido a cinzas. E ali, no silêncio quebrado apenas por nossos suspiros e soluços, eu percebi que não havia saída. Eu precisava fugir. Ou talvez, precisava enfrentar o que tinha se tornado. Hortência ficou ali, deitada no chão, com os olhos vidrados no nada, enquanto a realidade se desdobrava diante de mim, como uma cena impossível de esquecer. Minhas mãos ainda tremiam, os ossos latejando pela pressão de ter tentado arrancar a vida dela. Cada respiração minha parecia um eco de algo irremediável. Eu olhei para ela, mas nada parecia fazer sentido. Nada no mundo poderia justificar o que acontecera. Eu sentia o peso de tudo, como se um buraco no meu peito estivesse sugando toda a minha sanidade. Mas antes que eu pudesse processar o que fazer, um som alto me puxou de volta para a realidade. O telefone de Hortência começou a tocar. Ela não se moveu, mas eu sabia o que isso significava. Eu sabia que ela havia feito o que havia feito para que isso acontecesse. Ela ligou para alguém. Quem exatamente, eu não sabia. Até que, com a voz fraca, ela se virou, conseguiu pegar o celular e, com um sorriso perturbador, disse, quase com alívio: eu avisei. Tudo isso tem que acabar. E então, ela atendeu. Foi a última vez que ouvi sua voz. Ela estava conversando com alguém do outro lado da linha, provavelmente o delegado. Eu podia ouvir a tranquilidade na voz dela, como se finalmente tivesse aliviado o fardo pesado que a perseguiu durante tanto tempo. Antes que eu pudesse reagir, uma fumaça escura começou a se espalhar pela casa. Algo estava errado, muito errado. Eu ouvi o estalo do interruptor e o cheiro de combustível queimando. A casa inteira estava começando a pegar fogo. Hortência, sem pressa, se levantou lentamente, indo até a janela. Lá fora,
O brilho das chamas refletia nas paredes, como se o inferno estivesse vindo ao nosso encontro. "Você não vai fugir disso, Cristóbal", ela disse, as palavras saindo de sua boca com um sorriso que era ao mesmo tempo triste e triunfante. Eu tentei correr para a porta, mas estava bloqueada pela fumaça e pelo calor. Eu gritei, tentando encontrar uma saída, mas o fogo parecia consumir cada canto da casa, como se o próprio ar estivesse se tornando uma prisão. Em um momento de desespero, eu corri para a janela e tentei pular, mas minhas pernas estavam fracas e o calor me consumia. Lá fora, o som de sirenes se aproximando foi a única coisa que me fez parar. Foi então que o estalo da porta sendo aberta me deu um fio de esperança. Mas, ao olhar para trás, vi os policiais entrarem na casa, apenas para ser confrontados com o espetáculo de destruição e loucura. Eu estava acabado. A culpa, o remorso, o fogo, tudo se misturava em um pesadelo inescapável. O delegado entrou na sala, observando o cenário como se fosse apenas mais um caso, mais uma tragédia. Ele olhou para mim, mas seus olhos não mostraram compaixão, apenas uma indiferença distante. O que restou de mim era um homem em ruínas, consumido pela dor, pela obsessão e pela mentira que eu construí sobre a vida, que agora se desfazia diante dos meus olhos. Eu gritei, mas a fumaça e o som das chamas abafaram minha voz e logo não houve mais nada, apenas cinzas e o vazio eterno de um destino inevitável. Fui preso. Mas mais do que isso, fui condenado a viver com os fantasmas do meu passado. Um eco que não poderia ser apagado. E ao olhar para a ponte onde Mara desapareceu, soube que, de alguma forma, nunca poderia escapar do que fiz. Eu já não sou mais o homem que fui antes. O que vocês acharam desse relato? Deixem nos comentários e não se esqueça de curtir e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo.